Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima e o efeito, né, da autoestima no estilo de vida das pessoas, né? Como desenvolver uma vida saudável. Então, hoje nós vamos estar falando sobre isso. Ok, vamos lá iniciar por conta do tempo, né? A vida é tudo corrido, né? O tempo é assim mesmo. Autoestima e seu efeito no estilo de vida saudável. Bom, falar sobre esse tema é realmente um assunto de muita relevância para o nosso dia a dia. Porque se tem uma coisa que o inimigo mais gosta, é abalar a nossa identidade, abalar o que pensamos de nós mesmos. E, querendo ou não, hoje, o que mais se vê na mídia social, o que mais se vê além das redes sociais, mas no ciclo em si de amizade, são comparações, né? E isso, querendo ou não, afeta muito a nossa identidade, afeta muito o conceito de quem somos. Tem uma pergunta que eu queria iniciar para fazer para vocês. A primeira pergunta é: como você acha que sua autoestima afeta as suas escolhas diárias? Presta atenção na pergunta. Como você acha que a sua autoestima afeta as suas escolhas diárias? E aí? Afeta muito ou afeta pouco aí sua autoestima nas escolhas que você tira no dia a dia? É exatamente dentro dessa pergunta, dessa análise, que nós vamos estar estudando hoje. Nós vamos estudar a abordagem da psicanálise, a abordagem da terapia comportamental, alguns princípios dentro da Bíblia falando desse tema. É isso que nós vamos estar abordando, ok? E eu quero começar fazendo uma prece, uma oração com você. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de termos uma boa identidade. Queremos te pedir ajuda para cultivarmos o melhor em nós. Te pedimos que o Senhor esteja conosco agora. Vamos aprender mais sobre a perspectiva da ciência, a perspectiva também da tua palavra acerca desse tema tão importante que é a autoestima. Te pedimos o teu auxílio, o teu direcionamento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, já falei a introdução, dei um pouquinho ali da pincelada do que a gente vai falar. Fiz a pergunta: como você acha que a sua autoestima afeta as suas escolhas diárias? Afeta muito? Sim ou não? Vai escrevendo aí no chat. Sua autoestima afeta as suas escolhas que você faz no dia a dia? Bom, na psicanálise, a gente sabe que o pai da psicanálise é Freud, né? Ele enfatiza que a autoestima está profundamente enraizada em nossas experiências infantis. Então, segundo Freud, nossas primeiras relações com os pais, com quem a gente viveu ali na infância, principalmente a nossa relação com as nossas figuras de autoridade. É esse primeiro relacionamento que molda toda a nossa percepção que temos de nós mesmos. Para ver a importância, né, dos pais na criação da identidade do filho. É muito importante isso, muito importante. Nós temos que ter aí
esse cuidado, porque nós passamos a mesma coisa que temos para o filho, é automático, né? Pelo menos de acordo com a psicanálise. E além disso, pela forma como tratamos ele, vamos moldar ali a identidade deles. Freud, ele fala do ego como uma parte da personalidade, né, que equilibra os desejos do id e as exigências da realidade, enfim. É interessante que uma baixa autoestima, segundo a teoria de Freud, resulta em conflitos internos não resolvidos. É por isso que a gente vê muitas pessoas que sofrem de baixa autoestima, e isso reflete realmente os conflitos internos que não foi resolvido lá na sua criança interior, né, do passado. Tem muitos conflitos ali que não conseguiu ainda curar. Eu vou falar a palavra assim, curar. Não conseguiu curar essa criança, entendeu? Não resolveu. E aí isso vai passando na vida adulta e vai ser até morrer se não for resolvido, né? Essa é a questão. Daí a necessidade de a gente desenvolver a terapia. Existem diversas formas de terapia hoje para auxiliar nessa questão, né? Da pessoa se enxergar. Hoje aqui a gente vai aprender algumas técnicas para você desenvolver uma autoestima. Aqui diz o seguinte: o estádio do espelho, né, que é focado por Lacan, reflete o momento em que uma criança se reconhece no espelho. Esse momento aí é crucial para a formação da identidade e da autoestima. Quando a criança se vê no espelho pela primeira vez. Tá bom, agora vamos pensar quais são os efeitos dessa análise aí da psicanálise, do que é autoestima, para os efeitos no estilo de vida. Qual é a relação de uma coisa com a outra? O que vocês acham? Qual é a relação de uma coisa com a outra? Os indivíduos com baixa autoestima, de acordo com a psicanálise, eles podem buscar conforto em hábitos prejudiciais à saúde, como, por exemplo, a compulsão alimentar, que a gente comentou já aqui em outras lives. O sedentarismo também é um dos motivos, viu, da baixa autoestima. Geralmente essas práticas, elas fornecem uma sensação temporária de alívio emocional. Eu não vou fazer exercício, não. Eu vou comer, quando a gente vai, né, nessa sensação, essa compulsão alimentar de comer acaba aí sendo uma forma de aliviar essa baixa autoestima que a pessoa tem. Tem que tomar muito cuidado. Eu acho interessante uma frase de Freud que diz assim: quanto mais o ego estiver fraco, menos a pessoa vai estar equipada para lidar com os desafios da vida. Então, o ego é o ponto principal do ser humano. Nós temos que estar equilibrado no nosso ego. Se não estivermos equilibrados no nosso ego, vai ter um problema. Nós vamos sempre ter que lidar com um problema, porque o ego ele tem que estar equilibrado, você tem que estar forte no ego, afinal de contas, né? Agora, quando a gente falou um pouquinho sobre a psicanálise, né, que para alguns podem ter dificuldade, porque Freud realmente ele tinha uma perspectiva diferente, né? Freud ele dizia que tem o id, tem o superego e tem o ego, né? E aí, dentro dessa questão da autoestima, ele dá mais destaque pro ego, que tem que ser forte. Quando ele é fraco, automaticamente a pessoa não está bem com a identidade dele. Mas, dentro da área da terapia comportamental, um dos principais princípios dessa abordagem é que nossos pensamentos influenciam nossas emoções e os nossos comportamentos. Como é que você pensa? O que você pensa de si? Quais são as coisas que você pensa de si? Você pensa positivo de você ou você é aquele de pessoa que tem o costume de pensar só coisa ruim? Eu não sou boa. Eu não consigo. Será que você é assim? Bom, dentro dessa abordagem, é falado que a autoestima ela é afetada por crenças irracionais que as pessoas têm sobre si mesmas. E aí, que tipo de crença você tem sobre si mesma? Hein? Isso, querendo ou não, é um reflexo daquilo que a gente foi ensinado lá no passado.
Mas, e aí que tá, a terapia comportamental, o objetivo dela não é só fixar no que é, né, do que você vivenciou no passado, mas é tentar curar o presente, porque, querendo ou não, o passado é uma coisa que se tornou um ciclo que vai se repetindo até... Enfim, dentro dessa abordagem, se alguém acredita que precisa ser perfeito para ser amado ou aceito, qualquer erro ou falha pode resultar em autocrítica severa, reduzindo o quê? A autoestima. Geralmente existem pessoas que pensam, sabe, são muito perfeccionistas. E quando erram, esse erro deles, ao invés dele pensar, eu tentei acertar, foi uma tentativa de acerto, não. Geralmente eles acabam entrando numa autocrítica severa, acabam afetando o seu emocional completamente, ok? É o caso, por exemplo, de algumas outras doenças, né? O caso do estresse, é o caso do outro ponto também, a questão da depressão, né? Bom, e como é que eu faço, Daniela, para melhorar a autoestima? Existe uma técnica muito interessante que é a questão da reestrutura cognitiva. Essa reestrutura, ela envolve identificar e substituir pensamentos automáticos. Então, às vezes, você tem o costume de pensar sempre negativo, negativo, negativo sobre alguma coisa. E aí, uma forma de você deixar de ter uma baixa autoestima é você ter um pensamento mais equilibrado e realista sobre quem você é. Quem você é? Quais são suas características positivas? Você acredita que existem pessoas que não conseguem pensar positivamente de si? Isso é um problema que precisa ser curado, precisa ser melhorado. E também é necessário nós sermos realistas. Não estou falando aqui que você só tem que pensar coisa positiva ali de si e às vezes até de forma, como posso dizer, um positivismo tóxico, sabe? Como se você sabe que não sabe de uma coisa, que não tem aquela habilidade, mas você finge ter. Aí já seria como se fosse um positivismo tóxico, né? Olha só, quando nós temos essa situação, né, de pensamentos automáticos negativos, uma forma de você descobrir se você vive isso por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um pensamento automático negativo. Eu sempre falho em tudo que eu faço. Não vou conseguir emagrecer. Tudo que eu faço eu falho. Não consigo emagrecer. Não dá certo nada comigo. Não sei se você conhece alguém assim, né? Que tem um pensamento bem negativo do conceito do que ele é. Como é que essa pessoa pode mudar esse conceito? Primeiro ponto, ela pode reconhecer o pensamento negativo. Se ela não reconhecer que ela é pessimista, que ela tem um pensamento muito negativo de si, já é muito difícil para ela seguir para os outros passos. Então, primeiro a pessoa tem que reconhecer, peraí, será se eu sou realmente assim? Será se... Aí a pessoa se olha no espelho, às vezes a pessoa se sente feia, sente que está fora do padrão da sociedade. Poxa, eu sou feia, eu estou fora do padrão da sociedade. Será se eu sou realmente assim? Será se realmente eu sou feia? Será se realmente eu tenho um padrão ali diferente? E aí, o primeiro ponto para a pessoa descobrir isso é se perguntar: é verdade? Eu realmente falho em tudo? Eu realmente erro em tudo? Né? Outro ponto é descobrir se existem evidências sobre esse pensamento que contradiz. Vamos supor, às vezes você é casada e você tem o costume de dizer, dizer, né, que não se sente bonita, isso e aquilo. Como é que você casou? Se você não tivesse nenhum padrão de beleza ou nenhuma beleza, como que é que alguém poderia ter se interessado por você? Então aí você já começa a descobrir que, assim, existe outras evidências. Existem pensamentos que contradizem aquilo que estava na sua cabeça, né? E aí que tá. E aí que vem o outro ponto, que é o ponto que é a chave, né, da pessoa mudar o conceito negativo de si. É o momento em que a pessoa vai substituir o pensamento que ela tem negativo por um pensamento mais equilibrado.
É muito importante isso. Então, aquela frase que dizia assim, eu sempre falho em tudo que eu faço, não vou conseguir emagrecer, você vai substituir por eu enfrentei desafios antes na minha vida, mas também eu tive sucessos na minha vida. Você vai começar a se observar, analisar. Cada pequeno passo que eu dou em direção à minha saúde conta e eu posso aprender com os erros. Você vê a mudança dessa frase para aquilo que do primeiro pensamento? Eu sempre falo em tudo que eu faço, nunca vou conseguir emagrecer. Olha só a diferença dessa frase para eu enfrentei desafios na minha vida, mas eu já tive sucesso, né? Ou seja, a pessoa reconhece a parte boa de si, a positividade, o que é real. Aí vem aquele que eu falei, aquele ponto realista, pensamentos realistas acerca de si. Isso é muito importante. Outro ponto, ao substituir um pensamento negativo por um mais equilibrado, você pode sentir uma diminuição de ansiedade e um aumento de motivação para continuar seguindo. Eu estou num grupo premium e eu vivo dizendo para as meninas, assim, tem umas meninas que dizem assim, não consegui emagrecer, e mandam no meu privado até. Eu não estou conseguindo emagrecer, estou desmotivada. E aí o que eu digo? Eu digo, você consegue. Nós vamos conseguir juntas. E aí fica naquela ansiedade, porque em uma semana quer perder 10 quilos. Mas é aí que está o problema. O processo de emagrecimento saudável, ele não é você perder 10 quilos em uma semana, em 2 semanas. Entendeu? Isso não é saudável. Entendeu? O corpo vai sentir de forma negativa, de certa forma. Entendeu? Então, é importante eu colocar na minha cabeça pensamentos realistas. E qual é o pensamento realista no ponto de que eu estou dizendo aqui do emagrecimento? O pensamento realista é, por exemplo, eu olhar, estudar na ciência e ver que o correto, né, é você emagrecer meio quilo, 1 quilo por semana. Isso é saudável. O corpo não vai sentir tanto, né, essa diferença. Não vai ser um movimento brutal, um estilo de vida mais adequado, né? Enfim. Olha só essa citação. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que tem delas. Que frase, hein? Ou seja, as pessoas não são perturbadas pelas coisas. Nota aí. A nossa visão que temos de nós nos perturba. É isso que pode tirar o sono das pessoas. É isso que está afetando tanto muitas pessoas hoje. Porque tem um pensamento, tem uma visão deturpada de si. Entendeu? E é isso, é o que eu falei lá no início. A questão da nossa identidade. Nós temos que ter uma identidade positiva sobre nós. Bom, isso nós falamos no ponto da terapia comportamental. Nós já estudamos a psicanálise, que o pensamento de Freud, quando ele vai falar sobre a questão do nosso ego, né? Ele tem que estar forte, tem que estar bem, né? Eu foquei só no ego porque se nós formos estudar todos os detalhes da ciência, vai demorar bastante, né? Aí depois nós falamos sobre a terapia comportamental e agora eu quero falar alguns pontos da autoestima com relação à neurociência. Bom, a neurociência, ela revela que a autoestima está ligada à ativação de certas regiões cerebrais, principalmente o córtex pré-frontal, ok? Essa parte, ela é responsável pela regulação emocional. Bom, a autoestima positiva, ela está associada à liberação de neurotransmissores. E daí, quais são eles? A dopamina e a serotonina, elas acabam promovendo sensações de bem-estar. Isso é a visão, isso é baseado na ciência, estudando a questão dos pontos da neurociência em si. Bom, é interessante que pessoas com alta autoestima, geralmente elas tendem a ter uma maior resiliência ao estresse. Você percebe? Uma pessoa, quando ela tem uma autoestima, ela é mais resiliente ao estresse. Ela acaba tendo uma manutenção de hábitos mais saudáveis. Ela acaba tendo uma alimentação mais equilibrada. Ela acaba praticando exercícios físicos. Olha só o estudo na neurociência. Então,
A forma como pensamos de nós influencia muito, muito, muito sobre a forma, o nosso estilo de vida que temos, a rotina que temos. É uma coisa influencia na outra, é uma coisa que está interligada com a outra. Outro ponto interessante. Uma autoestima baixa, quando existe essa baixa autoestima, enfim, quando existe a baixa estima, a gente vê que isso já está ligado à questão dos níveis do cortisol. Ou seja, acaba surgindo o hormônio do estresse, entendeu? E isso pode prejudicar o sistema imunológico. Geralmente, uma pessoa estressada não quer saber de fazer exercício, não quer saber de ter uma alimentação equilibrada, não quer saber de ter hábito saudável. Porque tá estressado, tá cansado, para ele pensa que com isso vai acabar piorando. Isso tudo são os efeitos, né, da nossa, no caso, dessa região cerebral. É algo tão profundo quando a gente vai estudar na ciência, essa questão, né, do efeito, né, da autoestima no nosso estilo de vida. É algo muito forte. Olha só essa citação. A autoestima positiva está associada a uma maior regulação da atividade do córtex pré-frontal, facilitando comportamentos saudáveis. Isso aqui é de um estudo, né, de uma revista da neurociência. A autoestima positiva, a forma positiva que pensamos de nós mesmos, é completamente associado ao nosso estilo de vida, à regulação da atividade do que fazemos com relação aos hábitos saudáveis. Os hábitos saudáveis que cultivamos é uma coisa interligada à outra. Olha a outra citação. A autoestima positiva está associada a uma maior regulação da atividade, facilitando assim comportamentos saudáveis. Tudo está associado. Gente, o nosso cérebro ele é fantástico, né? Nesse sentido, a gente pode perceber assim, que do nosso cérebro nós podemos desenvolver hábitos saudáveis, algo que a gente até estudou aqui em uma live anterior. E sobre esse ponto, a gente vê que as nossas escolhas alimentares influenciam muito sobre a forma, o hábito saudável que temos, a forma que pensamos de nós. Se você tem o hábito de se alimentar mal, com alimentos, gordura saturada, consequentemente, isso vai influenciar muito, 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 muito na sua autoestima. Você se alimenta mal, não faz exercício físico, tem uma vida sedentária, vai gerar, sim, consequentemente, doenças emocionais, né, dentro de você. Né, Ivon, que eu vou falar algo pessoal em mim. Quando eu faço exercício físico, eu não sou a mesma. Você sabe que a mulher, ela passa por fases, né? Essa questão da fase da menstruação e tudo. Quando eu faço exercícios físicos ao ar livre, eu não sou a mesma quando não faço exercício físico. O meu humor muda. Você vê isso? Então, o nosso corpo, ele interliga um com o outro, ok? Com cada parte do nosso corpo, ok? Vamos dar sequência aqui? Agora eu quero dar sequência sobre um outro título, né? Primeiro a gente falou sobre a psicanálise. Boa noite, você que está chegando. Nós falamos sobre a psicanálise, nós falamos sobre a terapia comportamental. E por último, a gente acabou de falar sobre a questão do lado da neurociência, né? Tudo isso com relação à autoestima, o que ver, né? Eu destaquei aqui um ponto, a questão de nós estabelecermos metas realistas. É uma forma muito boa de nós irmos estimulando o nosso cérebro para desenvolver uma autoestima. Às vezes nós pensamos, não sei se você conhece pessoas que pensam muito alto de si e acabam exigindo muito de si. Isso acaba comprometendo a sua autoestima, comprometendo você a ter um estresse, entendeu? Você tem que ter metas realistas sobre o que você quer. Às vezes a pessoa, quando vai começar a malhar, ela diz, eu vou malhar 3 horas, porque eu quero ter minha meta. O ideal é começar com 30 minutos e você conseguir constância. Isso é só um exemplo, são exemplos que você pode desenvolver a autoestima no estilo de vida.
Dentro da perspectiva bíblia, né, da perspectiva bíblica e do que Ellen White fala, que é uma autora muito conhecida também, diz assim, ó, a Bíblia nos ensina que somos criaturas feitas à imagem de Deus. Deus nos fez com tanto amor. Olha só o que está escrito em Salmos 139, verso 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Gente, e é mesmo. As obras de Deus são maravilhosas. E Deus fez a gente de forma... Olha, quando a gente vai estudar a anatomia do corpo humano, nós ficamos impressionados. É algo tremendo. O corpo humano, ele é fantástico. Ele é fantástico. Como eu tô falando, quando a questão da neurociência, né? O cérebro, né? Essa questão do córtex pré-frontal. Os efeitos que tem com relação às nossas tomadas de decisões, né? É interessante que Deus nos fez e Ele nos fez de forma muito carinhosa e às vezes nós deixamos de reconhecer o nosso valor diante de Deus. Quando a gente se menospreza, diz, eu sou isso e aquilo, e se vai falando coisas negativas de si, você está dando abertura para o inimigo. Se você é religioso, né? Eu sou religiosa. Então você está dando abertura para o inimigo na sua mente. Você tem que colocar na sua mente e reconhecer as obras grandiosas de Deus. E você é uma obra grandiosa de Deus. Deus te fez com todo carinho, com todo amor. A perfeição, tanto na reprodução quanto o processo ali da formação do bebê desde a barriga. Tudo é perfeito, gente. É tudo incrível isso. É extraordinário. E a gente tem que admitir isso. E às vezes, assim, os conceitos do mundo tira isso da nossa cabeça. Desfoca, sabe? Desfoca isso. Quando eu olho que a psicanálise deixa claro que eu tenho que ter um ego forte para me viver bem, para me ter qualidade de vida mental. Quando eu olho que a neurociência deixa claro os efeitos dos nossos hábitos, das nossas escolhas, né? Na nossa mente e no nosso corpo, a relação que tem com os dois. Quando eu percebo a questão da terapia comportamental, que todo o nosso comportamento influencia completamente, né? A forma que pensamos de nós mesmos influencia completamente sobre a forma que seremos, né? Então, eu penso bem de mim, automaticamente eu vou ter características boas de mim. Essa é a terapia comportamental. Aí quando eu olho para a Bíblia e eu vejo que Deus me fez com todo amor, com todo carinho, quando eu vejo que as coisas de Deus que Deus fez na criação foi tudo perfeita, e quando eu vejo que a única coisa que tira essa perfeição é o pecado, a gente também tem que ser realista, né? O pecado, de fato, ele veio e ele tirou toda a perfeição lá do princípio. Mas isso não tira a nossa identidade. Nós somos feitos à imagem de Deus. Tem a escritora que eu falei, ela diz o seguinte, em seu livro Caminho a Cristo, um livro pequeno, maravilhoso esse livro, até sugiro para ler. Ela destaca que o cuidado com o corpo é um reflexo do cuidado com a alma. Tem na página 75 desse livro, Caminho a Cristo, ela diz assim, o verdadeiro autocuidado é aquele que reflete o amor a Deus e o respeito por nós mesmos como criações divinas. E quando você vê esse tipo de citação, a gente percebe, peraí, qual é o tipo de autocuidado que eu estou entendendo? Será se autocuidado é eu ir pro salão, ir ali, me moldar toda, fazer tudo? O autocuidado é só isso? É você esquecer de se cuidar no exercício físico, se cuidar bebendo água, se cuidar usando a fitoterapia. Será se é isso? O autocuidado é só eu como mulher ir pro salão? Ou eu como homem ir trabalhar e conseguir ter dinheiro? Aí a gente tem que rever o nosso conceito, né? O nosso conceito de realmente do que é o autocuidado. Bom, a relação entre autoestima, nutrição e o estilo de vida. Qual é a relação entre ele? Aí vem a minha abordagem, né? Que é a terapia nutricional.
A terapia nutricional, ela influencia demais na questão da autoestima, porque o objetivo é interligar os hábitos alimentares com a mente, né? É interligar o que você pensa de si com a ação do seu corpo. Pessoas com autoestima elevada, elas tendem a fazer escolhas alimentares mais saudáveis e equilibradas. Quando você tá bem da mente, você se sente feliz, você automaticamente quer fazer o quê? Se você olha assim no espelho e diz, eu sou linda demais, eu sou maravilhoso, eu sou uma pessoa incrível, e você tá bem, isso é autoestima, né? Se sentir bem consigo. Quando você tá nessa situação, você pensa em destruir o seu corpo? Não. Você pensa em usar meios para cuidar do seu corpo. Essa é a lógica. Porque é o equilíbrio da mente. Já faz parte. E é isso que a terapia nutricional ela faz. Ela educa as pessoas a verem a comida não como um escape emocional, né? Que é a questão da compulsão alimentar e tudo, mas como um combustível para o corpo, entendeu? A questão da alimentação mais saudável, adquirir produtos mais naturais ao invés dos industrializados, né? Quais são os efeitos no estilo de vida? Uma autoestima elevada promove o autocuidado. Inclui o desenvolvimento de uma rotina alimentar saudável, a prática regular de exercícios físicos, a busca pelo equilíbrio emocional. Geralmente ela fortalece a disciplina e a resiliência. Olha isso tudo, gente. É muito forte, né? É muito forte. Nós estarmos bem conosco mesmo é uma chave de sucesso que não deve ser escondida. Olha essa citação, que é de uma revista de nutrição, que diz assim: uma alimentação equilibrada é fundamental para o desenvolvimento físico, mental e emocional. Está intimamente relacionada com a nossa autoimagem. Percebe? Então, a nossa autoimagem, o que olhamos de nós, é refletido naquilo que comemos no nosso prato. E aí, o que o seu prato está refletindo sobre o que você pensa de você? Pensou aí? Eu espero que tenha sido coisa boa, hein? Existem algumas técnicas para melhorar a autoestima, que a gente já falou lá na psicanálise, que muitas vezes existe a baixa estima, né? Por conta daquilo que nos ensinaram no passado. Os conflitos internos que tivemos ali no passado, aqueles conflitos prejudicaram completamente, né, o adulto que você é hoje, os conceitos que você é hoje. E aí precisa ter esse processo, sim, de autocura. É necessário, entendeu? E aí, por isso que eu vou deixar aqui algumas técnicas, mas, assim, nada substitui, né, gente, a questão da própria terapia em si. Procurar um profissional. Existe cada pessoa com o seu nível, com a sua situação, entendeu? Então, eu não estou aqui dando técnicas para você substituir realmente um profissional, ok? É apenas técnicas para você melhorar, talvez, alguma coisa, né? E vai ajudar, com certeza, se você colocar em prática. Porque é baseado em estudos científicos. Existe um ponto que é a questão do mindfulness. Eu não sou boa no inglês, mas escreve MINDFUNNESS, mindfulness. Você pode pesquisar depois melhor. Geralmente essa prática ela tem a ver com a atenção plena. Essa prática ela ajuda muito as pessoas a reduzir os pensamentos negativos e a autocrítica. Então, se você ali, quando a gente estava comentando sobre os assuntos, sente essa questão, né? Eu sou muito negativa, eu tenho pensamentos muito negativos, eu sou muito autocrítica. Tudo enquanto, sabe, eu penso, eu peso muito as coisas que eu vou fazer, né? Sobre mim mesma. A autocrítica, né? De pessoas que pro outro tudo bem ele errar, mas você errar, não. Sabe? Sente aquele sentimento de culpa e se sente mal, e a postura, a mente fica assim chateada consigo.
Isso aí é uma pessoa que tem realmente uma autocrítica de si, né? E aí tem que tratar. E essa técnica, ela ajuda muito nesse processo, né? É a técnica da atenção plena, de você desenvolver, ter um espaço para sua mente, aquietar a sua mente, colocar cada coisa no seu lugar. No mundo em que vivemos, isso é muito desvalorizado, e aí é o problema. Outro ponto é a questão da meditação. A meditação, ela pode aumentar a autoestima e melhorar a nossa autopercepção. Temos que ter o hábito de meditar. Se você é religioso, já sabe que isso é muito importante, né? E a própria ciência deixa claro disso. Outra técnica para você melhorar na autoestima é o exercício físico. Até dei o exemplo em mim mesmo. A questão, quando eu faço exercício físico, não é a mesma coisa quando eu não faço. Então, a prática do exercício físico, ela não apenas melhora a saúde física, mas aumenta o nível de endorfina, e isso melhora o nosso humor, melhora a nossa autoimagem, melhora muito a coisa em nosso aspecto, entendeu? Outro ponto, desenvolvimento de habilidades, aprender novas coisas, ter novos hobbies, ok? É importante isso, nós desenvolver novos talentos. Tem pessoas que são fechadas demais para aprender o novo. E o novo pode ser bom, talvez é uma aula de pilates, é alguma coisa que você vai acabar criando paixão. O fato de pintar, fazer aqueles desenhar, enfim, o universo é muito amplo das habilidades, né? Desenvolver. Isso nos ajuda a enxergar melhor a nós mesmos. Às vezes você foi criado dentro de um lar em que as pessoas ao seu redor tinham o hábito de dizer assim, você não serve pra nada, você não consegue fazer nada. E aí esse pensamento ficou no seu inconsciente, e aí você fica sem perceber com aquilo na mente. Eu não sirvo pra nada, eu não consigo fazer nada, e fica aquilo no seu inconsciente. Você tem que tirar isso, desmistificar esse pensamento, né, que ficou preso lá do passado. Como? Criando habilidades, entendeu? Criando hobbies. É possível, todo mundo é capaz de fazer isso, gente, né? Talvez é um andar de bicicleta. Dani, mas desde quando andar de bicicleta é uma habilidade? Gente, você sabia que tem gente que não consegue? O fato de correr, por exemplo, tem gente que não consegue. É natural, né? É natural, tem pessoas que conseguem e pessoas que não conseguem. Entendeu? Então você vai desenvolvendo, vai descobrindo quais são as habilidades que tem em você. E isso vai formar em você fortalezas para ter uma identidade melhor, ok? Bom, em vez de se criticar por falhas ou erro, é importante você ter um diálogo interno mais gentil com você mesmo. Reconhecer suas dificuldades.